A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, passando aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome deste Deus maravilhoso, esse Deus rico em misericórdia, que tem tido muita misericórdia para com a nossa vida. Amém. Desde já agradecendo a todos que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado os seus likes, que Deus possa estar abençoando mais e mais a vida de cada um. Amém. Desde já deixo o meu pedido que aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, aperte nesse sininho aí, esse sininho preto aí do lado esquerdo do seu celular, para que a partir do momento que vocês se inscrevem no canal, né, o YouTube ele compartilha esses vídeos com outras pessoas e assim a palavra vai chegando a todos aqueles que precisam de uma edificação, de uma palavra abençoada, uma palavra de fé, né? Que nós possamos estar fazendo essa corrente aí do bem, né? Através da palavra de Deus, porque ela é rica e eficaz, é uma palavra que salva, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura. Então, que nós venhamos juntos, né? Em um só foco, né? Que é esse de levar a palavra de Deus e principalmente de ganhar almas para Jesus. Aleluias. Esse é o meu único objetivo, levar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus, edificar a vida dos irmãos a cada dia mais através da palavra de Deus, porque Deus é o Deus que tudo pode. Aleluias. Amém. E hoje nós iremos ministrar a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 4, onde está escrito: os filisteus vencem os israelitas. Amém? Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória. Neste momento, meu Deus, te peço que venha nos visitar, que o Senhor venha preparar cada coração, cada mente, cada ouvido, que ao receber essa palavra, meu Pai, que venha se frutificar, que venha dar bons frutos e que venha ser guardada na tábua do nosso coração. Amém? Vamos dar início à palavra. 1 Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estando-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Glória a Deus, aleluias. Então, em meio, né, àquela situação, no meio da batalha, quando alguns homens viram que os filisteus estavam derrotando os israelitas, né, já em desespero, alguns deles começaram a questionar, porque o tempo todo nas suas batalhas, quando eles vinham com a arca do Senhor, eles obtiveram que as vitórias. Só que nessa luta que contra o filisteu, estava sendo diferente. Eles não estavam entendendo o porquê, né, que aquilo estava acontecendo. Então eles começaram a perguntar, a interrogar o porquê, né, o porquê que estava acontecendo aquela derrota, né? E aí eles perguntam no 3, e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje? Né? Porque nas suas batalhas, o Senhor concedia a eles a vitória.
né? Então eles não estavam entendendo o porquê que Deus não estava dando a eles a mesma vitória que vinha dando antes atrás, né? Então eles começaram a se perguntar o porquê, né? E ele fala, né, que tragamos a arca do concerto e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então a arca do concerto estava no meio deles, como eles vinham fazendo, né, consequentemente, mas ela, da mesma forma que eles fizeram antes, eles também tinham feito hoje, né, no dia dessa batalha. Só que aí o resultado tinha sido o quê? Ao contrário dos resultados que eles tinham tido nas outras vezes, ou seja, a vitória. Então eles estavam o quê? Perdendo. Então eles não estavam entendendo o porquê daquele acontecimento. O porquê que eles estavam sendo vencidos pelos seus inimigos. Glória a Deus, aleluias. Então esse questionamento nessa época, nós fazemos esses questionamentos na nossa vida hoje. Às vezes a gente quer algo, a fazer um negócio e não dá certo. E às vezes a gente questiona o porquê, né, que não deu certo. Muitas das vezes você quer fazer um negócio financeiro e às vezes aquele negócio financeiro ali você diz, eu fiz esse, por exemplo, um empréstimo, eu fiz esse empréstimo aqui no banco, deu certo da última vez e dessa vez não deu por quê? Então é tipo uns questionamentos, às vezes que a gente nos faz porque a gente não entende o porquê que todas as vezes deu certo e dessa vez não deu. Muitas das vezes é algo que não deu certo porque por nossas escolhas, né? Algo que a gente fez, né, que não era para ter feito da forma que nós fizemos, e isso acabou o quê? Agravando mais na frente. No caso deles, dos filisteus aqui, houve um problema, né? Houve algo, aconteceu algo que impediu que eles vencessem os filisteus. E muitas das vezes as nossas práticas, as nossas escolhas nos definem muito no futuro, né? Quando a gente quer algo que a gente não consegue, muitas das vezes isso é por quê? Porque a gente poderia ter feito diferente antes de começarmos um determinado projeto. Nós tivemos chance de fazer diferente, né? Mas pelas nossas escolhas, por nós às vezes deixar de ouvir o que Deus ele quer falar conosco, a gente acaba fazendo aquilo que não era, né, como certo. E a gente paga por essas má escolhas, por essas má direções tomadas. Então eles aqui estavam questionando e são questionamentos que nós hoje fazemos na nossa vida espiritual hoje. Por que que tu antes dava certo e hoje não dá mais? Glória a Deus, aleluias. Então, as nossas atitudes, muitas vezes, né, faz com que nós perdemos algo no nosso futuro. O nosso presente, cada dia que Deus nos concede com vida, é uma oportunidade de nós fazermos tudo melhor do que antes a gente fazia. Então, nós temos que fazer tudo como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que fazer as coisas perfeitas, as coisas boas, as coisas que agradam a Deus, porque são essas atitudes que nós temos no dia a dia que pode refletir no amanhã. Glória a Deus, aleluias. Então, há um reconhecimento de nós praticarmos aquilo que nós temos que praticar, que seja o que? Correto, no dia a dia, né? Se Deus ele nos concede mais um dia de fôlego de vida, então é esse dia que eu vou aproveitar para fazer tudo melhor, tudo perfeito, tudo debaixo da lei do Senhor, tudo que o Senhor Jesus Cristo ele ordena que eu faça, porque a gente não sabe se hoje é o nosso último dia, né? Porque se Jesus voltar e eu tiver feito algo que não agradou o Senhor, eu posso ficar, né? Porque é pecado. E o pecado, ele não distingue, não é pelo tamanho, e sim pelas nossas atitudes. Se eu faço algo que não agrada a Deus, glória a Deus, aleluias, então aquilo ali eu vou pagar por causa da minha prática, por causa do meu erro. Então que nós venhamos estar sempre em vigilância com a nossa vida, em todos os momentos, em todos os instantes, cada respirar, glória a Deus, aleluias, que nós venhamos avaliar, né, a nossa vida. Glória a Deus, porque o dia, né, da volta do Senhor, a gente não sabe nem qual o dia, nem qual a hora,
mas nós sabemos que a partir do momento que deitamos, dormimos e acordamos, e o Senhor nos permite levantar com fôlego de vida, é uma nova chance de nos consertarmos mais e mais com Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui eles fizeram esse questionamento. Por que que antes dava certo e por que que nesse dia de hoje da batalha estava dando tudo errado? Amém? Vamos continuando na palavra. No 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que havia entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Glória a Deus, aleluias. Ofni e Finéias eram os filhos do profeta quem? Eli. Antes, eles estavam o quê? Eles eram o quê? Que estava à frente ali do templo, né? Só que eles começaram a praticar aquilo que não agrada a Deus. Começaram a pecar contra o Senhor. Nós voltamos aqui no versículo, no 1 Samuel, no versículo do livro, no capítulo 2, versículo 22, onde está escrito: E eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Aqui nós já começamos a ver que os filhos de Eli, que estavam com a arca lá na batalha contra os filisteus, que estava à frente da arca, como nós vimos aqui no capítulo 4, no versículo 4, Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Ele estava com a arca do concerto. A arca era a arca sagrada, né? Deus Deus do exército. Só que aqui, né, no capítulo 2, do versículo 22, nós começamos a ver o quê? As falhas, os pecados, os erros que os filhos de Eli estavam praticando. Então, por que eles estavam com a arca na batalha contra os filisteus, né? Já carregado desses pecados, desses erros. Vamos ver. No 22, do primeiro capítulo de Samuel, capítulo 2, versículo 22. E era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fizeram a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefeitos. Aqui o pai, Eli, faz um questionamento para eles, para seus filhos, né? Ele começa a questionar eles, começa a questionar a seus filhos. Por quê? Né? Por que o povo de Israel ali já estava o quê? Já estava supercarregados dos malefeitos, dos comentários, das coisas erradas e as práticas erradas que os filhos de Eli, que estava responsável ali da porta do templo, estavam praticando. Então, já estava contaminando, né? Já estava cheio aquele povo de tantas coisas, más práticas erradas que eles vinham cometendo. Então, chegou aos ouvidos de Eli, o seu pai, e ele começou a fazer o quê? Esse questionamento a eles. Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefeitos. Aí, no versículo 24. Não, filhos meus. Eli falando para ele, não, filhos meus. Porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, eles não eram para estar praticando aquelas coisas erradas, porque eles estavam à frente do templo. Então, eles tinham que ser o quê? Exemplo para aquele povo de Israel. Hoje, na nossa vida, nós temos que sermos imitadores de Cristo.
Não estou dizendo que nós venhamos ser melhores do que ninguém, não. Nós que servimos a Deus em espírito e em verdade, devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Que as pessoas têm que ver na nossa vida a presença do Espírito Santo de Deus. E quem carrega a presença do Espírito Santo de Deus, que serve ele em espírito e em verdade, tem que ter práticas certas, atitudes corretas, não atitudes erradas, porque as pessoas o quê? As pessoas ficam o quê? Nos avaliando todos os momentos, em todos os instantes, aonde a gente está, as pessoas ficam ali olhando para a gente, observando as nossas atitudes. Então as pessoas têm que ver que há a presença do Espírito Santo de Deus em nós e que nós temos que fazermos o quê? Praticar o quê? A verdade. Fazer aquilo que realmente Deus ele ordena que a gente faça. Porque ali nós somos, as pessoas ficam o quê? As pessoas ficam nos espelhando em nós, né? Aqueles que realmente servem o Senhor Espírito em verdade, que busca praticar aquilo que o Senhor ele manda, se torna o que? Espelho para outras pessoas. Então nós temos que ser o que? Diferente. Nós temos que transmitir a presença de Deus por onde nós passarmos. Amém? Glória a Deus. Então Eli, ele faz essa repreensão aos filhos dele naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Quando ele diz, não, filhos meus, porque não é boa fama isto que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Nele fala. Vem pecando o homem contra o homem, né? E pecando, né? Contra o Senhor. E quem tem poder acima de Deus? Ninguém. Então, se a pessoa não tem aqui o conserto, né? Como Elias estava falando, se vocês não se consertarem, né? Não tem maior poder do que o Senhor. Ele o julgará suas atitudes. Amém? Mas, continuando, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, glória a Deus, aleluias, os filhos ali de Elias, eles não ouviram a repreensão do pai deles, né? Então, Ofni e Finéias estavam ali o quê? Ouvindo as palavras do pai, mas não deram o quê? Não obedeceram o que o pai ali chamou a sua repreensão. Se nós muitas das vezes não ouvimos a palavra de Deus, a repreensão, porque Deus ele usa quem ele quer para nos repreender, nós pagamos o preço caro. É o preço o quê? Da desobediência. Então nós pagamos, né, um preço caro. Por exemplo, você vai numa rodovia, lá tem a velocidade de 60, você vai com 100. Ali provavelmente você está arriscado a sofrer um acidente. Por quê? Porque desobedeceu, né, a quilometragem da BR. Então, se passa um animal, alguma coisa, ali você está a qualquer momento a risco de sofrer um acidente. Mas por quê? Por causa da desobediência. Então, nós temos que vigiar, porque quando você ouve, obedece, né? Tudo dá certo na nossa vida. Porque não tem como dar errado. Porque se você está fazendo tudo certo, o que se começa certo, termina certo. Glória a Deus, aleluias. Então, os filhos ali de Elias, eles não ouviram a voz do Senhor. A voz do pai, de seu pai. Então, eles pagaram o preço caro. Por causa do quê? Das suas más atitudes. Aí, voltando lá para o capítulo 4, do versículo de 1 Samuel, capítulo 4, lá no 4, onde a gente estava. Enviou, pois o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz tão grande júbilo!
esta no arraial dos hebreus, né? Eles começaram a perguntar, a questionar, né? Porque quando trazia a arca do concerto em meio a uma batalha, glória a Deus, aleluias, era a certeza que Deus estava à frente do que? Daquela batalha. Então eles obteriam o que? A vitória. Glória a Deus, aleluia. Então eles ficaram o quê? Alegres, felizes, né? Porque os filisteus não iriam guerrear sobre eles, não iriam ganhar sobre eles. Então até os filisteus, né, começaram a questionar entre eles, né, o porquê daquela alegria, daquele júbilo, né, daquele povo. Glória a Deus, aleluias. Aí no versículo 17, pelo que os filisteus se atemorizavam, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Então até os próprios inimigos deles sabiam o poder que tinha o nosso Deus, que é o mesmo Deus de hoje. Que se a arca do Senhor estava presente, então não tinha como os israelitas perder aquela guerra. Então, os próprios nossos inimigos, quando eles nos vê, aqueles que realmente servem o Senhor, eles temem, porque eles sabem do poder que tem o nosso Deus que nós servimos. Então, eles levantam, mas levantam para cair, porque maior é Deus na nossa vida. Então, é por isso que nós temos que andar debaixo da mão poderosa do Senhor, seguindo os teus mandamentos e os teus estatutos. Glória a Deus, aleluia. Porque não há poder maior do que Deus na nossa vida. O inimigo ele se levanta, mas a vitória é nossa, é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluias. E aí no versículo 8 ele diz, ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso deuses? Né? Só que ele sabia que isso era um Deus de Israel. Né? Então eles ficaram o quê? Com medo, amedrontados, né? Porque eles já ouviam falar de outras guerras, de outras vitórias do povo de Israel. E todas elas, a arca do concerto estava o quê? Presente. Então, Deus estava presente naquele meio. E eles ganhavam, né, as lutas, as guerras. Aí, continuando. Estes são os deuses que feriram o egípcio com todas as pragas junto ao deserto. Então, eles ali achavam que eram os deuses, mas era um Deus. Né? Glória a Deus, aleluia. Então eles reconheceram a grandeza do Deus de Israel, que é o mesmo Deus que deu a vitória para eles contra o egípcio e o mesmo Deus que deu várias vitórias para eles naquela época, né? Aí no 9, continuando, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviam a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Amém, Jesus. Olha o preço do pecado. Pagamos caro. Pagamos caríssimo pelas práticas erradas, pelos nossos pecados. Quando a gente vai ao contrário do que Deus ele manda que a gente faça. Então não foi diferente aqui na vida dos israelitas contra a guerra dos filisteus. Por que que eles venceram os filisteus? Porque porque os filhos de Eli, que estava à frente da arca do Senhor, estava com as mãos impuras, as mãos sujas. Então aquele lugar ali onde eles estavam, ali com a arca do concerto, não era para eles estar ali, porque eles estavam carregados de pecado, de falha, de erros, de coisas erradas. Então ali eles estavam numa situação que não estava agradando a Deus, né? Eles não estavam agradando ao Senhor, e por causa de suas falhas, de seus erros, de suas más práticas, o povo de Israel pagou. Por quê? Porque eles estavam ali com a arca do Senhor. A arca do Senhor é sagrada. Eles estavam com as mãos sujas. Então não era para eles estar ali naquela guerra carregando a arca do Senhor. Então, se muitas das vezes a gente pede algo para Deus e a gente não tem aquele algo ali, é porque aquilo ali não é o que Deus ele quer para a nossa vida. Então, se muitas das vezes eu escolho fazer um determinado projeto,
Mas só que eu tenho a oportunidade de fazer do jeito que o Senhor ele me ordenou, mas eu vou fazer do jeito que o meu coração, que o meu querer, né? Que é do jeito que eu quero, eu vou fazer. Então, se aquele projeto ali não vai dar certo, por quê? Mas porque eu errei, né? Porque eu tive a oportunidade, eu ouvi o Senhor me ordenar como eu deveria fazer. Só que eu quis não, eu deixei que o meu carnal, né, fosse acima da voz de Deus. Então, nós não devemos pensar dessa forma, porque nós pagamos o preço e pagamos caro. Devemos o quê? Devemos fazer aquilo que o Senhor ele manda que a gente faça. Glória a Deus, aleluias. Devemos fazer o que é certo, o que é correto diante da presença de Deus. Porque Deus, ele nos ama, mas Deus também é justiça, ele faz justiça. Não é reto, né, a gente fazer aquilo que é errado e querer cobrar, né, dizer, eu orei a Deus, mas eu apresentei para Deus. Por que eu não obtive o milagre? Porque você orou a Deus, mas o que você vinha praticando, você deixou de praticar aquilo que desagradava ao Senhor? Então é preciso haver um conserto, uma limpeza, né? Uma avaliação espiritual diante da presença de Deus, para que aquilo que nós venhamos fazer hoje ou amanhã não venha refletir no nosso futuro. Porque cada dia aqui nós temos que viver nessa terra como se fosse o último. Então, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que realmente, glória a Deus, aleluia, está debaixo da lei do Senhor. Glória a Deus, né? Amém? Então, enquanto eu li essa palavra, ela me deu tipo assim, eu fui fazendo uma autoanálise de mim mesmo, porque quando a gente lê, a palavra vem para nós primeiro. Então, eu fui fazendo uma autoanálise, né? Porque nós, seres humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, né? É por isso que nós temos que ter constantemente a leitura, a meditação na palavra do Senhor, porque é através dela que nós vemos a ver o que é o conserto, a mudança, a transformação, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então é preciso que temos que ler a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma que o nosso corpo carnal precisa do alimento para se manter firme, nosso espiritual também precisa da palavra de Deus para nos manter de pé, porque é ela que nos fortalece. Amém? Glória a Deus, porque aqui é o próprio Senhor falando conosco através da palavra. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus ele não abandona nenhum de nós e nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Então só cabe a nós, né, fazer aquilo que ele manda, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Então, deixa essa palavra para a nossa edificação neste dia de hoje. Já agradecendo a todos, né, que têm me acompanhado, que têm ouvido a palavra, que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado, que têm se inscrito, que têm deixado o seu like. Que Deus continue abençoando mais e mais. Amém? Que esse dia venha ser um dia de paz, um dia de alegria, um dia de bênçãos. Que o Espírito Santo de Deus venha visitando cada um, edificando, transformando, mudando, libertando. Que vocês venham estar mais diante da presença do Senhor, meditando na sua palavra. Compre uma Bíblia, aquele que não tem. Procura ler a palavra, que tudo aqui que nós precisamos está na palavra de Deus. Amém? Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te amo e Deus também.